Meus queridos e amigos irmãos, graça e paz a todos. Quero estar trazendo mais uma palavra de reflexão que se encontra no livro de Segunda Carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 5, que nos diz o seguinte: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí veja que Paulo diz para Timóteo: foge também destes. Então, meus queridos amigos e irmãos, como lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 5, a Bíblia fala sobre tempos difíceis. Paulo alerta Timóteo que as coisas iriam ficar trabalhosas. E a primeira coisa que Paulo fala me parece tão contemporânea, que é justamente o que temos visto na sociedade. O que nós temos visto? Que os homens se tornariam amantes de si mesmos, né? Nunca vimos um culto ao corpo tão grande como nos dias em que vivemos. Se faz de tudo para ter o corpo perfeito, né? As pessoas tomam anabolizantes, que são remédios proibidos, né? E muitas das vezes esses remédios levam a pessoa à morte, porque elas tomam de maneira descontrolada, né? Elas se automedicam, tudo em busca de um corpo bonito e maravilhoso na visão delas, tudo em busca de um corpo perfeito. Os homens, né? E quando eu falo homens, eu me refiro ao gênero masculino e feminino. Os homens tornaram-se deuses de si mesmos, né? Ou seja, tudo por eles, para eles, tudo para satisfazerem seu ego. No Brasil nós vemos a ganância dos corruptos que saqueiam os cofres públicos, né? Também vemos a soberba e blasfêmia dos homens contra Deus e suas leis. Estamos vendo uma cultura maligna que tem invadido a mente de jovens e crianças, fazendo-as assim serem desobedientes aos seus pais. E a Bíblia nos diz que quando honramos aos nossos pais, nossos dias são prolongados na terra, mas quando desonramos nossos pais, esses dias são abreviados. E essa é só uma das estratégias de Satanás, meus amigos e irmãos, fazer com que os filhos sejam desobedientes aos pais. Paulo também fala que os homens seriam traidores. Paulo também diz para Timóteo que nos últimos tempos, nesses tempos difíceis, os homens seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A realidade que Paulo falou a Timóteo há muito tempo atrás é a mesma realidade que vivemos nos dias atuais. Billy Graham, em certa oportunidade, ele disse: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, meus amigos e irmãos, se Paulo escreveu para Timóteo, para na época dele se afastar de pessoas que têm as características dos versículos 1 a 4 do capítulo 1 de 2 Timóteo, como nós lemos, Paulo disse para Timóteo se afastar das pessoas que têm as características. Que características são essas? Vejam só: egoísmo, avareza, arrogância, pessoas blasfemadoras, pessoas ou jovens que são desobedientes aos pais, pessoas que são ingratas, irreverentes, pessoas que são desafeiçoadas, pessoas que são implacáveis, pessoas que são caluniadoras, pessoas que não têm domínio de si, pessoas cruéis, pessoas inimigos do bem. Olha só a lista que Paulo dá: pessoas que são traidoras, atrevidas, enfatuadas, pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Paulo disse para Timóteo fugir, né?
pessoas que têm essas características mundanas, malignas. Isso também vale para nossos dias, pois os dias são maus e trabalhosos e não se deve baixar a guarda em viver e andar como a Bíblia nos orienta. Então, queridos amigos e irmãos, em tempos difíceis, em dias trabalhosos, a nossa fé e esperança devem estar em Jesus Cristo e sua palavra. Então, assim como Paulo, ele escreveu e ele escrevia para Timóteo, aconselhando e lhe instruindo para que ele pudesse salvar tanto a ele, Timóteo, como aos que o ouvissem, que nós também possamos, em tempos difíceis, meditar na palavra do Senhor, para que nós possamos encontrar salvação e vida eterna, tanto para nós mesmos, quanto para aqueles que nos ouvem. Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.